entregamos sim em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus! Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Glória a Deus! Hoje estamos vivendo em tempos de guerra. Jesus. Todos os dias nós estamos travando batalhas. Batalhas contra o pecado, batalhas contra o nosso eu, batalhas contra as nossas próprias vontades, né? Batalha quando queremos deixar o Senhor de lado e querer viver a nossa própria vida, né? Então todos os dias nós travamos esta batalha, né? Mas o nosso general é Cristo. Glória a Deus. Seguimos os seus passos. Aleluia. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém? Amém. Bom, todos já estão acomodados. Queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade. Amém. Saudar os irmãos com a graça e a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Amém. Amém. Glória. E a minha oração nessa tarde é que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra em cada coração. Glória a Jesus. A temática muito discutida em nosso meio, uma das mais discutidas, algumas denominações creem, outras não, é discutível, a questão da batalha espiritual. A gente fala muito sobre Satanás, o inimigo das nossas almas, esse que sempre trama e arma ciladas de maneira astuciosa, inteligente, esse espírito que já está aí circulando com seus demônios contra as nossas vidas. E a gente sempre fica focado, falando do diabo, usando toda a nossa energia, toda a nossa concentração, todos os nossos golpes espirituais concentrados na pessoa de Satanás, que é, de fato, o inimigo das nossas almas. Isso não é mentira, isso é verdade. Eu creio na batalha espiritual, eu creio que Efésios 6:10 diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade, estão operantes. Mas a questão é a seguinte, eu não quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre um outro inimigo que às vezes nós não estamos muito atentos em relação a esse inimigo, que também está contra nós, frequentemente. Que inimigo é esse? O diabo é o nosso inimigo, irmão, só ele que é? Não. Existe um inimigo que eu posso chamar de inimigo íntimo, inimigo que está conosco dia e noite, todo dia, todo tempo. Esse inimigo íntimo, eu vou chamar de coração. Coração porque é o que a Bíblia diz, a gente já vai abrir o texto e a gente vai meditar um pouco sobre isso. Esse inimigo íntimo, traiçoeiro, enganoso, perverso, em que os poetas se utilizam dele para falar de uma maneira melódica, bonita, colorida, em que os escritores também se utilizam dele. Mas a Bíblia não fala de uma maneira poética em relação à natureza do coração. Abra sua Bíblia comigo, em Jeremias 17, versículo 9. Aleluia. Jeremias 17,
versículo 9. 783. Aqui na minha Bíblia é 574, mas aí na outra 783. 783. Jeremias 17, versículo 9, diz assim. Quem achou, diga amém. Amém. Para que nós possamos acompanhar junto a leitura. Jeremias 17, 9 diz assim. Enganoso é o que? Coração. Mais do que todas as coisas. E perverso, quem conhecerá? Vamos ler mais uma vez? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? No hebraico, no original, se utiliza duas palavras. Bet e lamed, que são dois vocábulos do hebraico. Que significa também, existem vários significados no hebraico, mas um dos significados que eu achei muito interessante, falando em relação ao coração, é autoridade interior. Coração, com muita frequência, ele quer ditar as regras da nossa vida. Ainda que você seja uma pessoa nascida de novo em Cristo Jesus, é morada do Espírito Santo, mas o coração com muita frequência, todos os dias, quer ditar as regras. Ele quer ser autoridade interior e quer dar o governo. É verdade ou não é, irmãos? Por que ele é enganoso? Ele é enganador, ele é traidor, ele é perverso, ele é malvado, ele é malicioso, maligno. Eu não conheço completamente. Quem conhece o seu coração na plenitude aqui? Levante a mão. Eu não conheço. O salmista pedia para que Deus esquadrinhasse o seu coração. O salmista dizia: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me. Ou seja, nós não temos nem a capacidade de conhecer o nosso próprio coração. Precisamos pedir o auxílio de Deus para sondar e revelar coisas que estão ocultas e escondidas aos nossos olhos. Tamanha é a nossa limitação, de modo que a gente nem se conhece completamente. Eu não o conheço completamente. O nosso coração é um enigma. Você hoje vai dormir muito alegre, muito satisfeito. E amanhã, sem nenhuma explicação, você acorda mal-humorado. Por quê? Por quê? Aí alguém vai dizer: por que você está assim? Não sei. Essa é uma das coisas que tem acontecido muito hoje, são as depressões, os problemas da alma, do coração, das emoções. Porque coração, na verdade, abarca a plenitude da gente, o emocional, o intelecto, a volição, que é a vontade. Então, tudo, quando a Bíblia fala de carne, coração e mente, é uma coisa só. Coração é uma linguagem figurativa. Coração também é a fonte de todos os atos de maldade. A gente coloca a culpa em Satanás com frequência. Foi o diabo que armou essa cilada para mim. O inimigo fez com que eu caísse em adultério. Na verdade, nós sabemos quando as coisas começam a acontecer. Um adultério não começa de uma hora para outra, é um processo. E todo mundo sabe quando o processo começa, quando está sendo envolvido. E aí, quando tudo acontece, é muito mais fácil, mais cômodo nos justificar na pessoa de Satanás e não assumir a culpa e dizer: eu sabia, eu caí. Mas é muito simples, é muito cômodo atribuir toda a culpa ao bode expiatório maravilhoso da nossa igreja evangélica, do nosso credo cristão. Atribuir toda a culpa a ele, porque fica mais fácil. Isso aconteceu no Éden, quando Deus chama a atenção de Adão, e aí Adão se vê em perigo, e ele fala: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Essa transferência de culpa não é nada novo, é algo que acontece desde o início, desde o começo de tudo. Então, o coração é a fonte de todos os atos de maldade. Abra sua Bíblia rapidinho, em Mateus capítulo 15. Botei, irmão. Mateus capítulo 15. Nossa, de quatro. Mateus 15.
Quem achou, diga amém. Quem é bom de Bíblia aí? Leia para mim, versículo 15, versículo 17, 18 e 19. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ok. Da onde procede todas essas coisas? Jesus que falou, não foi o apóstolo, não foi o pregador. Jesus falou isso. Do coração procede adultério, homicídio, morte, roubo, tudo que acontece do lado de fora, no mundo visível, concreto, tudo antes foi formulado lá dentro. Lá dentro. O pastor que eu admiro muito, o pastor Edson Renekiewicz, da Igreja Batista de São Paulo, ele disse uma coisa interessante, que nós damos as ondas para que Satanás surfe. Ele se aproveita da nossa inclinação, ele se aproveita das brechas que damos, mas na verdade quem começa o processo somos nós. Muitas vezes ele também oferece, como um garçom do mal, uma bandeja bonita, com canapés e tantas coisas maravilhosas, apetitosas, mas quem vai dizer o sim ou não sou eu. É o meu coração que tem que decidir não se contaminar com as iguarias que ele me apresenta, assim como Daniel fez. A Bíblia diz que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. É eu que digo sim ou não. Então, todas as vezes que eu me acomodo na desculpa de atribuir a ele toda a culpa, isso vai fazer com que aconteça duas coisas. Primeiro, vou ser mimado toda a vida, atribuindo a culpa a ele. Segundo, nunca vou crescer como homem ou mulher de Deus, porque não assumo a responsabilidade. Porque a responsabilidade é nossa. O livre-arbítrio que Deus nos deu para dizer sim ou não. Essa decisão é nossa, é no coração da gente. Terceira coisa que o coração é, ele é mau, fraco. Caim mata o seu irmão por inveja. Aí mesmo Deus falando, Caim, o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Temos o domínio sobre ele ou não, irmãos? Capacidade temos. Mas mesmo assim, Deus falando de modo audível para Caim, Caim continuou na sua missão, envolvido pela inveja, e dá cabo à vida do seu irmão, porque ele deixou que o seu governo interior governasse, o seu coração. O intento era assassinar o seu irmão, mesmo Deus falando. E isso acontece com a gente também, irmãos. Mesmo Deus falando com a gente, às vezes de modo claro. Às vezes Deus fala no seu coração, às vezes Deus usa alguém, às vezes Deus dá um sonho, às vezes Deus se utiliza de uma circunstância. Mesmo assim, na nossa teimosia, nós fazemos a nossa vontade. E o que acontece? A gente se machuca. A gente quebra, usar um português assim meio vulgar, quebra a cara, a gente quebra a cara. É o que acontece. Davi, outro personagem que a gente conhece muito, homem segundo o coração de Deus, amado de Deus, homem de coração quebrantado. Mas Davi também, no momento de distração, lá no terraço, no seu palácio, olha para uma linda mulher, está de céu, tomando banho. Parece que uma amnésia toma conta dele e ele só fica voltado para aquela visão, naquela contemplação, ao ponto que aquilo envolveu tanto o seu coração, que ele manda o marido da mulher para frente da batalha para que fosse morto, para que ele ficasse com aquela mulher. Como pode, irmãos? Um homem de Deus, segundo o coração de Deus, caiu em adultério.
porque o governo interior dele ditou a regra. Ele se esquece da lei de Deus naquele momento. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Não há ninguém que seja servo de Deus, não há ministério, não há tempo de igreja que te garanta uma fortaleza. Todos podem cair. Não estou dizendo que todos têm que cair, mas a possibilidade da queda é para todos. Se nós não prestarmos atenção nesse coração que é perverso, enganoso, é corrompível, todos podemos cair. E não digo só na questão do adultério, da prostituição, do roubo, não. Digo até a queda no âmbito da igreja, da vaidade pessoal. Quanta gente quer ser alguma coisa dentro da casa de Deus, não pela motivação de servir a Deus, mas pela motivação de ser visto, de ser aplaudido, de ser admirado, de ser reconhecido. Isso é uma queda. Só que essa é uma queda que ninguém vê. Essa é uma queda do secreto, que só Deus está vendo. Mas por que nós devemos pastorear o coração? Porque você pode fazer as melhores coisas à vista dos homens, mas as motivações podem estar erradas. A Bíblia diz que ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, não vale nada. Então todas as ações visíveis aos olhos dos homens que não estejam alinhadas com a vontade de Deus e com o coração correto para tal coisa, é vaidade, é soberba, é orgulho, e isso é traição do coração. Adão e Eva se entregaram também à sedução da serpente, ali no paraíso, falando com Deus todo dia. Sabe, irmão, imagina isso. Todos os dias você ouvindo a Deus. Mas mesmo assim, Satanás seduz, propõe poder, e eles são seduzidos também. Diante dessa realidade, irmãos, que nós somos, diante dessa realidade do que o coração da gente é, fraco, corrompível, Paulo também fala sobre isso, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre presente. O que eu vou fazer diante dessa realidade? Como é que eu vou viver uma vida cristã vitoriosa? Caminhando nesse corpo mortal, corrompível, com esse coração que me engana, que me seduz, que propõe. O que fazer? O que fazer? O que fazer? Primeiro, reconhecer que nós somos dependentes de Deus. É verdade, glória a Deus. Segundo, reconhecer que nós não somos autossuficientes em nada. Se somos o que somos, alguma coisa, se temos talentos, potencialidades, se temos dons do Espírito, se temos propriedades, sabe? Tudo que você tem, tudo que te cerca, meu irmão, é graça de Deus. Glória a Deus. É graça de Deus, é favor de Deus, é imerecido. Esse reconhecimento nos torna humildes, porque sou o que sou, como Paulo diz, pela graça de Deus. E ele continua: se tenho que me gloriar, me gloriarei em Cristo, na sua cruz, porque ele reconhecia quem ele era. E ele chegou a dizer: dos pecadores, eu sou o maior de todos. Reconhecimento de quem nós somos vai nos salvaguardar das traições do coração, porque eu vou sempre reconhecer que eu não sou nada, eu sou fraco. Se eu faço alguma coisa é porque Deus me dá, é porque Deus me ajuda, é porque Deus me auxilia. Não permita que o orgulho tome conta, porque esse é um caminho que o diabo se utiliza muito. E orgulho é produto nosso. Segunda coisa para vencer isso, fazer como Davi, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito. Essa é a condição que a gente deve estar diante de Deus. E a outra coisa que Salomão disse, muito interessante para fechar: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Tudo que esse governo interior ditar para você,
Tome cuidado, porque da sua vida dependem essas decisões. A sua história pode ser de sucesso, como pode ser uma história de derrota a partir dos desígnios do seu coração. Então, que seu coração esteja sempre despojado e apresentado diante dele, com as suas fraquezas, com as suas dificuldades. Apresente a Deus quem é você, nos seus lamentos, suas fraquezas. Cria em mim, ó Deus, coração puro, e renova dentro de mim o Espírito. Que Deus abençoe a todos e que o coração de vocês seja pastoreado por Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Já faz uma concordância com a pregação. Orar e agradecer. Não, a reflexão dela que ela tem na mão ali, aí de repente a pregação. E os dois não combinaram, né? Então, eu estava lendo sobre isso hoje, a humildade e a preocupação. Aí em 1 Pedro 5, versículos 6 e 7, diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É uma reflexão sobre esse versículo. Quando o inimigo tenta nos dar um problema, temos o privilégio de poder lançá-lo para Deus. A palavra lançar, na verdade, significa jogar, arremessar, mandar. Podemos jogar ou arremessar nossos problemas para Deus. E acredite, Ele pode segurá-los. Ele sabe o que fazer, Ele sabe exatamente o que fazer com os nossos problemas, melhor do que até nós mesmos. Humilhar-se significa não se preocupar, não se inquietar. A pessoa que se preocupa ainda pensa que ela pode fazer alguma coisa, de alguma maneira, resolver seu próprio problema. A preocupação é a mente correndo de um lado para o outro, tentando encontrar uma solução para uma situação. O homem orgulhoso é cheio de si, enquanto o homem humilde é cheio de Deus. O homem orgulhoso se preocupa, o homem humilde descansa. Apenas Deus pode nos libertar. E Ele quer que a gente saiba disso, para que em cada situação, nossa primeira resposta seja nos apoiarmos nele e somente nele, e entrarmos no seu descanso. Seu descanso é espiritual e funciona mesmo em meio à tempestade. Não significa que não teremos tempestade. E não somente na ausência dessa tempestade teremos esse descanso. Jesus não veio para remover toda a oposição, todo o sofrimento, toda a dor da nossa vida, mas para nos dar um enfoque diferente, um modo diferente de ver as coisas, modos diferentes de ver as tempestades da vida. Devemos aprender seus caminhos com Ele e enfrentar a vida da mesma maneira que Ele enfrentou. Jesus não se preocupava e também não temos que nos preocupar. Ele sabia o Deus que ele sabia de onde ele vinha, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Estar em paz, desfrutar o descanso de Deus em meio à tempestade, dá mais glória ao Senhor, porque prova que o método do Senhor é suficiente e eficaz. Amém. Confesso para todos aqui, eu nunca tinha ouvido uma pregação da palavra, falar do coração como nós ouvimos hoje. Mas porém eu e o amado pastor Ricardo aqui, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. E volta aqui do serviço, a gente está sempre arrumando um tempinho para estar conversando sobre isso. E as pessoas não dão crédito. Como o pregador falou, o coração ele é bastante enganoso. É dele que faz todas as ações. Muitas das vezes as pessoas se arrependem e outras não. Como Davi, Davi viu, reconheceu que estava errado e buscou arrependimento. Mas já Saul fez ao contrário, continuou fazendo as coisas erradas. E que Deus nos abençoe e
como o pregador falou, nós venhamos cuidar do nosso coração, pedindo a Deus que venha cuidar do nosso coração para que nós não sejamos enganados pelo nosso coração. O diabo tenta sim, mas ele tem que encontrar algum jeitinho. Se ele não encontrar, ele não vai conseguir. Revestimos-nos da armadura de Deus, para que nós possamos estar buscando a nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Pastor Ricardo, uma oração com encerramento da vida. Senhor, muito obrigado por esta palavra, ó Deus, na qual, Senhor, temos a certeza que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado pela reflexão colhida pela nossa irmã. Ó Deus, ela citou ali algo que procede do coração, que é o orgulho. Ó Deus, que o Senhor, meu Pai, venha a cada dia, Senhor, nos lapidar, que a cada dia o Senhor, meu Pai, venha fazer com que nós venhamos ser pastores do nosso coração. Deus, que o Senhor venha guardar a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda, meu Pai, o restante de dias que nós temos para trabalhar. Pai amado e Pai querido, abençoa-nos, é o que nós pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.